Graça e paz, povo de Deus. Seja bem-vindo à nossa aula número 3. Nesta aula número 3 deste primeiro módulo, o chamado, nós vamos falar sobre elementos comuns entre os escolhidos de Deus. Na aula passada, nós estamos a falar sobre os chamados de Deus. Nós analisamos como Samuel, Davi, Eliseu e Pedro foram chamados. Nós aprendemos algumas coisas, escolhemos ali alguns elementos daqueles homens chamados por Deus e encontramos ali alguns elementos que nós achamos que são lições que nós podemos aprender com cada chamado. Hoje nós queremos fazer uma espécie de resumo sobre elementos que nós podemos encontrar em comum daqueles que foram chamados. Não vamos trabalhar só com aqueles chamados, mas vamos caminhar também dentro do viés bíblico sobre outros homens chamados que vamos precisar de aprender alguma coisa deles. Aliás, nós não estamos apenas a aprender quem é Davi, estamos a aprender como Deus chama. E espero também que, como as outras aulas, esta aula possa ser muito importante para ti. No final, nós queremos saber como Deus, o que existe em comum, o que existe no meio daqueles que Deus chama. E quem lá sabe, depois de analisar esses pontos em comum, você possa encontrar alguma coisa que te identifique e possa te colocar na lista daqueles que são chamados. Eu repito, uma das grandes preocupações é que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Porque os chamados dificilmente aceitam que são chamados, olham para a sua condição, olham para a sua pequeninice, olham para muitos elementos que colocam negativa a sua chamada. Então eu quero que você, ao terminar esse módulo, possa entender quem você é no plano daqueles que foram chamados por Deus e a partir disso você possa aceitar sem vergonha, sem nada, aquilo que é o seu chamado. O nosso texto-chave de hoje está no livro de Mateus, capítulo 22, versos 14. Mateus 22, 14. Assim diz a palavra do Senhor. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A chamada, ela é generalizada, ela é para todos. Nós, quando ouvimos essa questão de muitos são chamados, nós às vezes confundimos, nos equivocamos. Todo aquele que foi nascido e está vivo neste mundo foi chamado para fazer alguma coisa para esse Deus. Existe um mandato cultural que Deus concede a todos nós, que é dominar e sujeitar a terra. Quando nós dominamos a terra, nós estamos a cumprir com o chamado de Deus. Nós estamos a cumprir um chamado de Deus. Mas existe um chamado particular, uma escolha que Deus faz para os seus, para aqueles que Ele quer que lhe representem. Então, a estes escolhidos é onde nós prestamos muita atenção. Muitos são os que foram convidados para dar continuidade a esse projeto de Deus chamado Terra, que vai culminar com a construção do novo céu e nova terra, mas poucos são os comissionados para trabalhar como seus servos, como seus colaboradores diretos da missão do evangelismo. Existem também muitas outras versões que interpretam isso, de que muitos são chamados para servir ao Senhor, mas poucos são escolhidos para desempenhar a sua obra. Mas eu queria que você entendesse isso numa versão mais ampla, porque o nosso Deus também é Deus que não faz exceção de pessoas. Deus não faz chover para os justos e deixa os injustos. Pelo contrário, por causa de amar a sua criação, Ele faz tudo para todos. Mas Ele separa quando se trata de destacar, valorizar e escolher aqueles que verdadeiramente merecem a sua confiança. Por isso que Jesus Cristo, no texto que nós estamos a estudar na aula passada, nós temos: não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vocês. Então, a esses que foram escolhidos, são poucos para responder a esse chamado particular. Então, nós, na aula passada, estudamos muito sobre Samuel, sobre Eliseu, sobre Davi e sobre os discípulos. E naquilo tudo que nós aprendemos, podemos identificar alguns elementos comuns que atravessaram a sua história, que marcaram a sua história, para nós entendermos claramente de que Deus não é um Deus que improvisa. Existem métodos que Deus escolhe, que Deus usa para escolher os seus. Não existe uma coincidência no campo espiritual. Existem elementos que Deus considerou para chamar os seus discípulos.
para chamar os seus servos, para escolher aqueles que Ele quer que trabalhem. Então, conhecer esses métodos vai permitir você aceitar o seu chamado. O primeiro elemento que nós queremos falar hoje é sobre o chamado vem do Senhor, não do homem. Este é o primeiro elemento em comum. Se nós formos observar, todos os homens de Deus que nós verificamos foram chamados por Deus. Apesar de estar lá Samuel, apesar de estar lá Eli, apesar de estar lá Jesus Cristo, homem, mas todos estes foram chamados por Deus. Jesus Cristo confirma isso na oração sacerdotal ao dizer que, Senhor, todos os que me deste eu preservei a não ser os filhos da perdição. Significa, mesmo aqueles que Jesus chamou, Jesus Cristo tinha consciência de que eu os chamei porque Deus é quem escolheu. Então ninguém é chamado por homem igual. Nós sofremos muito nas nossas igrejas quando identificamos um homem, um jovem, uma mulher para ser levita, para ser obreiro, para ser pastora, para ser servo de Deus para qualquer ministério. As pessoas às vezes se sentem reféns dos seus pastores, se sentem obrigados a fazer o bem só porque o pastor está lá. Meu irmão, uma das coisas que eu quero que você entenda claramente, que você compreenda claramente, é que mesmo o pastor que está contigo, ele foi chamado por Deus. Então vocês todos estão a trabalhar um único patrão. Tanto você que está lá como obreiro, você que está lá como levita, teu serviço não recai a uma avaliação, a um parecer do seu pastor diretamente. Por quê? Porque todos fomos chamados por Deus. Todos fomos escolhidos por Deus. Todos fomos selecionados por Deus. Então, sendo selecionados por Deus, nós entendemos que temos uma obrigação em nome daquele Deus que nos chamou. Quando Davi foi lutar com Golias, ele sabia que não ia lá por sua força. Ele disse, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Então, aprenda muito a responder o seu chamado em nome do Senhor dos Exércitos, porque não foi teu pastor que te chamou, não foi teu apóstolo que te chamou, foi Deus que te chamou e te colocou aí na igreja onde você está. Então, se você começar a responder positivamente em favor desse chamado, se você começar a responder positivamente em relação a esta missão, você está dando um ouvido, sim, está dando uma resposta imediata, como nós falamos nas aulas anteriores, está dando uma resposta plausível a um chamado de Deus. Então, guarde isso no seu coração. O chamado verdadeiro não nasce na ambição humana. Nenhum homem vai se autoproclamar chamado de Deus. Nenhum homem vai se autoproclamar escolhido de Deus. Se um dia você é um homem que se autoproclama chamado de Deus, saiba que este homem está trabalhando ao serviço de outra coisa que não é Deus. Porque o que Deus chama, quem confirma, é o próprio Deus e outros homens. Você não faz força para dizer, eu fui chamado por Deus, eu fui levantado por Deus. O próprio Deus sabe como te chamar, sabe como te levantar e sabe como te conectar com as fontes pelas quais Ele te chamou. Glórias a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Elemento número 2 que eu quero que você aprenda hoje é que o chamado encontra o servo no trabalho comum. Você não vai ser chamado para estar dentro da igreja, ou não vai ser chamado da igreja. Tem pessoas que confundem muito isso. Estão dentro da igreja, o Senhor me chamou, o Senhor me levantou, você está dentro da igreja. Existem chamados que você vai receber muito longe da igreja, fora da igreja. Tenho visto pessoas contestando, mas quando é que ele se tornou pastor? Quando é que ele começou a trabalhar para Deus? Onde é que ele aprendeu essas coisas? Não é questão de onde eu aprendi, onde eu fui chamado. É questão de como cada um de nós foi chamado, como cada um de nós responde ao que foi chamado. Você pode ser chamado no seu trabalho dia após dia. Há pessoas que foram chamadas no exército para servir lá no exército como servos do Senhor, sem saber. Há pessoas que são chamadas no negócio, no seu comércio diário, para serem chamados servos de Deus sem eles saberem. Então Deus sempre chama em algum lugar de qualquer, no seu trabalho comum, assim como Gideão, assim como outros homens, em nome de Jesus Cristo. No livro de Colossenses, por causa deste conhecimento, ele nos chama a atenção a um elemento. Colossenses 3:23 nos chama a atenção a um elemento muito importante. Diz assim, em tudo o que fizerdes, faze-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Porque em qualquer lugar que você está trabalhando, Deus está te avaliar.
Em qualquer lugar que você está fazendo, qualquer que seja a coisa, Deus está olhando para você. Deus está observando você. Deus está falando contigo. Deus está controlando o teu chamado. Deus está controlando tudo. Então, se tu trabalhares como quem trabalha para o homem, você pode perder a avaliação de Deus. Mas se tu trabalhares como quem trabalha para Deus, acredite, meu irmão, todos os propósitos de Deus vão ser cumpridos na tua vida. Repito, nós não estamos a falar chamado só para ser pastor, para ser servo de Deus, mas chamado para pertencer a este reino glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aprendemos também que o cumprimento das nossas tarefas diárias, do nosso trabalho secular, pode implicar no merecimento do nosso chamado. Glórias a Deus. Temos mais um elemento também que nós aprendemos com os nossos discípulos, com nossos homens chamados. Outro elemento é: o chamado exige abandono. Quer dizer, você não pode ser chamado e você permanecer onde você estava, como você estava, fazendo o que você fazia, sem mudar nada. Você não está respondendo ao chamado. Quando você é chamado, existem coisas que você obrigatoriamente tem que abandonar. Existe mundo que você obrigatoriamente tem que largar. Existem circunstâncias que você obrigatoriamente tem que desistir delas para você poder prosseguir, para você poder seguir em frente, para você poder caminhar em frente. E essas circunstâncias, elas vão determinar sempre o seu avanço ou o seu recuo. Vão determinar sempre a sucessão. É como se Deus tivesse te apreciado numa circunstância e Deus disse: gostei de ti, vamos embora. Você dizer: não, ainda falta muita coisa. Então você está dizendo que Deus não sabe te escolher, Deus não sabe te chamar. Então precisamos de aprender a responder ao chamado imediatamente, abandonando as coisas que passaram por detrás. Em cada chamado há algo a ser deixado para trás. Não há nenhum chamado que não tem nada para ser deixado para trás. Eliseu acabou sacrificando seus bois, os discípulos largaram as suas redes, Davi teve que deixar o gado, Samuel teve que deixar a sua infância, não brincou Samuel, passou desde pequenino a trabalhar no templo. Então, no livro de Lucas, ele nos conta esse princípio. Lucas capítulo 9, versos 62. Diz assim: qualquer um que ponha a mão no arado e olhe para trás, não é apto para o reino de Deus. Aqui não vem para o chamado sacerdote, para a pastora, não, diz para o reino de Deus. Como eu disse, chamado no geral. Então você não pode receber o seu chamado, receber a sua mensagem de Deus e você continua ainda a olhar para trás. Você não merece o reino de Deus. Você está escrevendo a sua própria carta de desqualificação. Então exige sempre um abandono. Exige sempre você cortar uma realidade sua e introduzir uma realidade nova para a vida que nós decidimos seguir. Glórias a Deus. Estamos seguindo mais um passo, mais um elemento. Vamos para o elemento número 4. O chamado precede a capacidade. Quer dizer, não vem um chamado antes de você ser capacitado. Você pode não entender que foste capacitado. Você pode não entender que recebeste alguma coisa de Deus. Mas há alguma coisa que já entrou. Em nome de Jesus Cristo. Os chamados bíblicos não foram escolhidos pela sua competência presente, mas pelo seu potencial diante de Deus. As pessoas olharam para o que esse vai dar. Com esse comportamento, se um dia crescer, como é que será ele? Então Deus olha para isso, Deus faz uma avaliação escatológica. Olha para a situação e diz: não, esse daqui a pouco vai me ser muito útil. Então Deus te chama, mesmo você sendo criança. Davi era muito criança, Samuel era criança, Pedro ainda tinha raiva, ainda tinha uns comportamentos negativos que só ele sabia, mas mesmo assim Deus chamou a eles. Por quê? Porque Deus viu o potencial, Deus avaliou a capacidade deles agora, projetando-as para o futuro, como é que esses seriam. Então não há nenhum que foi chamado que não sabia nada, que não tinha nada. Só pode ter capacidade, mas ele não saber que tem esta capacidade. Glórias a Deus. Glórias a Deus, por isso que Deus não vê como o homem vê. Outro elemento, elemento número 5. O chamado é confirmado pela comunidade. Não precisa você gritar: eu sou pastor, eu fui chamado, eu já me converti. Não podem me chamar mais para beber, eu já me converti. Que brincadeiras são essas? Estão a tentar, porque mentira. As pessoas à sua volta é que vão confirmando
com testemunhos de que você foi chamado por Deus. Diz assim, o chamado pessoal de Deus é geralmente confirmado por outros. Não é você que vai se confirmar. Samuel, por exemplo, foi confirmado por Eli, que Deus lhe chamou. Davi foi ungido na presença da família. As famílias que confirmaram que ele foi... Os discípulos foram enviados 2 a 2. Quando eles foram enviados 2 a 2, cada um testemunhava do outro, outro testemunhava do outro, e a comunidade testemunhava dos seus feitos. Até que um homem veio falar com Jesus que os teus discípulos não conseguiam olhar para mim, meu filho. Aquilo é um testemunho de que os teus discípulos sabem orar, libertaram muitas pessoas, curaram muita gente, mas para meu filho não fizeram nada. Era como quem diz, para teus discípulos estão a estranhar meu filho, não estão a fazer nada para meu filho. Aleluia. Então, o chamado é confirmado pela comunidade. As pessoas é que têm que dizer que você verdadeiramente é chamado. Por isso, no livro de Marcos 6,10 diz, e deu-lhes autoridade e os enviou 2 a 2. Deu-lhes autoridade. Essa autoridade é vista aonde? É confirmada por quem? Em nome de Jesus Cristo. Quando alguém se chama de servo, se chama de chamado, diz que eu fui chamado. Enquanto as pessoas não sentem isso, a comunidade não vê isso, não confia muito, duvide muito. Duvide muito. Duvide. Pode até ser emotivo, mas não ser duradouro. Pode até ser emotivo, mas não ser de Deus. Qualquer chamado precisa de confirmação. Ter alguém para confirmar, para dizer sim, Senhor, isto é verdade. Outro elemento que nós falamos muito na aula passada é que entre o chamado e o cumprimento há um período de formação. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, versos 26, diz assim, e o menino Samuel ia crescendo e sendo aceito tanto diante do Senhor como diante dos homens. Ia crescendo, uma continuação de atividades. Então, ele já foi chamado, já respondeu o seu chamado, mas desde o dia que ele foi chamado, ele ia crescendo. Quer dizer, havia um período próprio em que ele estava preparando a Samuel. Existia um período de seca espiritual, posso assim dizer, em que recebeu o chamado e nada mudou, nada aconteceu. Algumas pessoas se perdem aí quando nada acontece, dizem, talvez Deus já se esqueceu de mim. Aquela coisa de que fui chamado era uma brincadeira minha, era um sonho, era um déjà vu. Mas na verdade não é isso. É que Deus está te capacitando, Deus está te treinando, Deus está habilitando você para altos níveis de guerra. Então, neste período que Ele está te habilitar, você precisa de estar muito atento para receber as instruções. Algumas instruções até nem vão fazer sentido para você, mas você precisa de seguir em frente. Glórias a Deus. Você precisa de aceitá-las. Glórias a Deus. Então, sobre tudo isso que nós aprendemos hoje, eu queria deixar um trabalho muito curto. A nossa aula de hoje é muito pequenina, muito curta, mas não falta termos um trabalho pequenino. Aleluia, glórias a Deus. Temos ali um exercício, diagnóstico do meu chamado. O exercício chama-se assim, diagnóstico do meu chamado. Com base nos 6 elementos estudados, responde honestamente. O seu chamado nasceu de Deus ou de uma ambição pessoal? Quando tu paras para olhar para a tua vida como servo de Deus, como obreiro, como pastor, você está sendo isso porque foi chamado? Ou porque você ambicionou, assim, eu quero ser, e você está forçando a coisa para acontecer? Estás a ser fiel no lugar onde Deus te colocou atualmente? Ou estás a crescer uma espécie de orgulho, uma espécie de comportamentos de revolta? O que está a acontecer? Você sente-se que está a ser fiel naquele chamado que Deus te concedeu e no lugar onde Deus te colocou, onde Deus te afetou? Ou algumas coisas estão a lutar com você? Já identificaste o que precisas de deixar para trás? No exercício anterior nós dizíamos o que você teve que largar. Mas agora, eu estou a perguntar agora, depois de você ouvir tudo isso que você ouviu, identificaste algumas outras coisas que você diz, não, isso tem que deixar para cumprir o meu chamado. Algumas coisas estão a atrapalhar que largar para fora ou não. Louvado seja Deus. Já buscaste confirmação do teu chamado junto à tua comunidade de fé? Já te preocupaste? Será que eu fui chamado de verdade? Paraste com o teu pastor, teu líder, será que me chamaram mesmo ou estou a forçar? Você acha mesmo que eu sou bom obreiro? Já fizeste isto ou não? E, por fim, estás disposto a passar pelo período de formação sem pressa? Este também é outro nível de disposição. Você está disposto a ser chamado sem pressa? Cumprir aquele período de treinamento sem pressa? Não estás precipitado para fazer alguma coisa que você acha que está a atrasar no tempo? Aleluia.
Glórias a Deus. Então, como sempre dissemos, você vai fazer isso em vídeo, vai fazer isso em curtos vídeos e vai nos partilhar no Jesus Cristo. Do meu lado pessoal, quando eu comecei a identificar o meu chamado, porque não me identifiquei assim de repente, não foi do dia para a noite, foi tempo a tempo, como Deus começou a alinhar as coisas, eu descobri que havia um chamado de Deus. Eu fiz muito esta pergunta, se na verdade Deus me escolheu ou não. Porque naquele tempo ainda a minha carreira de mundano estava muito avante, minha carreira como artista estava muito em pé. Tive contratos muito ambiciosos, me lembro, um dos últimos contratos que eu tive que fugir, aliás foram dois, um contrato de quase 200 mil meticais só para ir cantar num hotel em Nampula e outro contrato de quase 200 mil meticais para ir tocar carnaval em Mocoba. Eu fugi esses contratos porque eu já estava a ter a luz do meu chamado, já estava a ver a missão que eu tinha e eu tinha muito medo de perder aquele chamado, de perder aquele compromisso que eu tinha feito com Deus, razão pela qual lutei muito para permanecer onde eu estava. Infelizmente fui um dos homens que não permaneceu nos ministérios, mas não porque eu não queria. Existiram guerras terríveis que me obrigaram a afastar de todos os lugares onde eu passei. De todos os lugares onde eu passei. Por isso, até hoje, as pessoas com quem eu trabalhei, eles têm um grande respeito com a minha pessoa porque identificaram as lutas que eu passava. E eu sempre fui aberto para eles, para falar para eles como é que eu estava me sentindo, o que estava acontecendo comigo, as minhas fraquezas, o que eu não era, o que eu não conseguia ser, o que eu não conseguia fazer, as minhas façanhas todas eu expunha sempre para eles e eles, com sabedoria, maturidade e tudo que Deus colocava neles, conseguiam me fazer, me conduzir. E a cada dia eu comecei a largar muitas coisas. Não só larguei a minha carreira de artista, larguei também muitas outras coisas que, por questões, não posso aqui falar. Comecei a lutar para alinhavar minha vida somente para questões de Jesus Cristo. E até hoje tem coisas que eu sinto que isto eu preciso largar, isso eu preciso deixar, isso eu preciso deixar. Mas não posso largar com imaturidade. Preciso largar já com conhecimento bom, com uma maturidade perfeita para não olhar para trás e chorar como muitos chamados fazem. E sobre a confirmação de chamados é um trabalho que eu faço todos os dias e a cada dia eu confirmo que não. Existe sim uma verdade da parte de Deus e nunca desisti de preparar, nunca desisti de buscar preparação porque a cada dia eu procuro aprender mais. Procuro ler muito livros, procuro assistir muitos vídeos, muitos filmes para entender como é que o mundo espiritual é. E é um mundo complexo, é um mundo confuso. Procuro aprender sempre com cada homem de Deus para ter guardado na memória aquilo que são as suas experiências. Eu espero que isso tenha te ajudado, espero que a minha experiência possa te ajudar você a construir também a sua experiência. Deus é bom em todo momento. Nos encontramos na quarta e última aula sobre o chamado. Shalom. Deus é bom.